Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Eu resolvi fazer a parte final do capítulo 2 do O que Jesus disse, o que Jesus não disse, porque eu não sei quando vou fazer o próximo vídeo, capítulo 3, né? Então achei melhor. Então, vou fazer uma breve oração e aí a gente continua. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem dado, nos ajude a entender a tua mensagem, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então, na conclusão quando ele caminha para a conclusão do capítulo 2, ele vai discutir duas passagens, né? A mulher flagrada em adultério e o final do capítulo, o final do livro de Marcos. Na mulher flagrada em adultério, ou flagrada em adultério, o relato se baseia em apenas uma passagem do Novo Testamento. João 7:53 a 8:12, e nem mesmo ali parece fazer parte do contexto original. Ou seja, o que ele coloca é o seguinte: as características do texto dão a entender que foi um acréscimo posterior de alguém que resolveu contar e colocar a história ali no livro de João, aproveitar que o livro de João era reconhecido e colocar essa história. E aí o que se defende é que mesmo isso tendo acontecido, isso provavelmente foi algo que ocorreu e que passou a fazer parte porque não fugiria ali do contexto do que João teria escrito, alguma coisa nesse sentido, né? Então nós vamos ler ali o que ele fala, né? Jesus está ensinando no templo e aí eles levam uma mulher, né? Pega em flagrante ato de adultério. Então, olha o que ele coloca. Eles devem apedrejar ou mostrar misericórdia para com ela. Naturalmente, trata-se de uma armadilha. Se Jesus lhe disser para libertar a mulher, será acusado de violar a lei de Deus. Se lhe disser para apedrejá-la, será acusado de negligência para com seus próprios ensinamentos de amor, misericórdia e perdão. Veja, isso é uma inferência do autor, né? Porque não é isso necessariamente o que se deduz da leitura dos textos, das falas de Jesus. Jesus mesmo diz que ele não veio para anular a lei e os profetas, né? Ele veio para cumprir. Mas, considerando isso, que ele seria acusado de negligência, etc. Bom, quando ele quando ele discute alguns aspectos da lei, ele vai abordar alguns aspectos em relação à interpretação de termos. Quando ele vai falar, por exemplo, da questão do adultério, da questão do divórcio e novo casamento, o que ele está discutindo basicamente ali, o que nós entendemos ali, na leitura, que eu entendo, que algumas outras pessoas entendem, é que o que ele está discutindo ali era o que seria um termo específico lá da lei, né? Qual seria ali o motivo que levaria ao divórcio? Algumas pessoas pegaram aquela palavra e estenderam para qualquer tipo de coisa, queimou um feijão, um arroz, e outros tinham uma visão mais restrita. Olha, não é qualquer coisa, óbvio que não pode ser qualquer coisa ali, né? Mas ainda era um pouco aberto, Jesus deixou ainda mais restrito. A questão do sábado, ele não discutiu se o sábado deveria ser guardado ou não, mas o que poderia ser feito no dia de sábado. Então, o fato de se ele seria acusado de negligência ou de ter violado a lei, né? Então, assim, ele veio e se apresentou como alguém que não veio para violar a lei. Ok. Mas aí, quando as pessoas vão embora e não fazem o que tinham que fazer, elas também teriam violado, né? E aí o autor vai tratar um pouco desse problema que ocorre, né? E aí nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Claro que para um leitor atento, a história suscita várias perguntas. Se a mulher foi pega em flagrante ato de adultério, por exemplo, onde está o homem com quem ela foi pega? Isso é um dos problemas objetivos que é encarado na leitura do texto. Não é a questão de se ele teria transgredido a lei ou não, porque se a pena capital não foi aplicada, então não foi seguida a lei. Agora, se não foi seguida a lei e ninguém seguiu, inclusive os líderes que estavam ali, é porque tinha algo que não satisfazia os requisitos da lei. Ambos devem ser apedrejados de acordo com a lei de Moisés. Além disso, o que exatamente Jesus escreveu na areia? Também isso não interfere em nada no texto, veja, isso é secundário.
se ele escreveu os pecados das pessoas ou outras coisas, a ênfase do texto não é no que ele escreveu. A ênfase do texto é o que ocorreu. Então, isso também não teria problema algum. E mesmo que Jesus tenha ensinado uma mensagem de amor, pensava realmente que a lei de Deus dada por Moisés deixara de vigorar e não precisava mais ser obedecida? Achava que os pecados não deviam mais ser punidos? Então, assim, essa era a visão de Jesus, né? Não era isso. O que aconteceu? Não é? Porque ele também não pede para se procurar o, o homem, né? Agora, quando ele fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e as pessoas começam a se afastar, é evidente que não era só por essa fala que os líderes iriam embora, não é? Porque os líderes, independente do que Jesus falasse ali, eles tinham um compromisso com relação ao povo. Eles tinham que dar satisfação das atitudes deles para outros líderes. Então, se havia um grupo ali de líderes e foram embora, obviamente, eles viram que faltava algum elemento. Então, o mais provável é que quando, no contexto da história, admitindo que ela tenha ocorrido, e que ela foi colocada, tenha sido inserida no Evangelho de João, por ter sido algo que realmente ocorreu com Jesus. E quando ele pergunta, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, ele estava se referindo a um pecado específico do que eles estavam fazendo ali, ou seja, que eles estavam cientes de que havia uma falha e que eles queriam pegar Jesus nessa falha, né? Então esse era um ponto, me parece um ponto mais coerente com a história. Apesar do brilhantismo da história, cativante qualidade, enredo, ela suscita outro problema. Ao que tudo indica, ela não é parte original. E aí, o que eles vão dizer? Fala que os pesquisadores não têm dúvida, isso sem apresentar os motivos é só um argumento de autoridade, né? Mais adiante examinaremos com maior profundidade. Então ele vai colocar alguns pontos aqui. A história não se encontra em nossos mais antigos e melhores manuscritos. Então esse é um ponto que não necessariamente determina que ela não tenha sido colocada por João. Seu estilo de escrita é muito diferente daquele que é encontrado no restante de João, incluindo os relatos que vêm imediatamente antes e depois. Então isso sim levaria a uma dúvida. Agora, em que aspecto o estilo é muito diferente? A gente sabe que muitas vezes essas pessoas, a tendência da maioria delas é estudar a Bíblia já com um preconceito e tentar extrapolar toda e qualquer coisa que eles vejam ali, toda e qualquer coisa que eles vejam como uma brecha para desqualificar as escrituras. Então, esse muito diferente seria o quê? Sem saber o que eles consideram como muito diferente, fica difícil analisar. Então, fica largado no ar, né? Ela inclui um grande número de termos e frases que são, por outro lado, estranhas ao Evangelho. A conclusão é inevitável. Essa passagem originalmente não faz parte do Evangelho. Então, assim, até o momento aqui, parece pouco, né, para concluir que ela não faça parte. Mas considerando que ela não fizesse parte do Evangelho, por que ela estaria ali? Mais provavelmente porque ela realmente aconteceu e haveria elementos que confirmariam esse ocorrido e por isso eles deixaram permanecer ali. Muitos pesquisadores pensam que provavelmente se tratava de um relato bem conhecido que circulava na tradição oral sobre Jesus. Obviamente, muita coisa oral ali sobre Jesus foi colocada, mas não da forma como a Igreja Católica tenta colocar, para validar os seus livros, né? A ideia da tradição oral, quando nós vemos ali, por exemplo, o livro de Atos, a ideia ali do livro de Atos, é que os apóstolos, os 12 apóstolos, eram a palavra final. E o fato deles, para ser apóstolo, precisava ter convivido com Jesus desde o batismo até a sua ascensão, isso seria um modo, a palavra final para dizer, olha, isso realmente aconteceu, isso Jesus fez, isso Jesus não fez. Por isso que muitas vezes o comentário dessas pessoas no sentido de, os escritores precisavam recolher ali uma série de tradições. Não, se eles viveram aquilo, eles não precisavam, né? Eles sabiam o que ocorreu realmente e o que não ocorreu. Isso naturalmente deixa os leitores em um dilema. Se a história não fazia originalmente parte de João, pode ser considerada parte da Bíblia? Nem todos responderão do mesmo modo, mas a maioria dos críticos textuais, para a maioria dos críticos textuais, a resposta é não. Se no processo de produção da Bíblia isso foi verificado como sendo algo real que ocorreu com Jesus,
então não haveria problema em estar lá, ainda que por um meio, por outra pessoa que tenha acrescentado ali, mas obviamente isso não foi uma invenção de um copista, né? Isso aí tudo leva a crer que isso realmente ocorreu e por isso estaria lá considerando como verídica a ideia dos estudiosos, né? Os 12 últimos versículos de João. Depois disso vem os últimos 12 versículos de Marcos. Em muitas traduções, versículos que dão sequência à história. Diz que o próprio Jesus aparece a Maria Madalena, que conta aos discípulos, eles não acreditam nela. Aparece a dois outros. Por fim, aos 11 discípulos, os 12, excluindo Judas, que estavam reunidos à mesa. E aí tem aqui o verso 17 e 18, são os sinais que acompanharão aqueles que creem, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberão, e se beberem algum veneno, não lhe causará mal. Depois Jesus é levado aos céus e sentado à direita de Deus. E as palavras sendo confirmadas pelos sinais, né? Mais uma vez, a passagem não é a parte original, foi acrescentada por um copista tardio. De certo modo, esse problema textual é mais disputado que a passagem da mulher flagrada em adultério, porque sem esses versículos finais, Marcos tem um fim muito diferente e difícil de entender. Então veja que, nesse caso, nós temos um acréscimo ao comentário que já existia antes, né? Uma continuidade da história, que pode ter ocorrido ou não, né? Mas considerando a forma como eles tratavam a- como eles tratavam as histórias, é provável que isso tenha realmente acontecido, mas não da forma que as pessoas imaginam, que isso aqui que eles tenham que fazer isso aqui como algo que demonstra que eles são inspirados e tentando a Deus, não. Mas que, caso necessário, em alguns momentos, alguns desses sinais acompanhariam, assim como ocorreu lá com Paulo, que foi picado e não morreu, né? Então seria nesse sentido, no sentido de, se ocorresse um incidente como esse, Deus em determinados momentos protegeria. Que não ocorreria sempre, como nós vemos na história, né? Ah, e aí ele fala, os motivos para considerar como um acréscimo são sólidos, quase indiscutíveis. Mas os pesquisadores debatem qual era realmente o fim genuíno de Marcos. A prova de que esse versículo não está no original de Marcos é semelhante em gênero à prova para a mulher flagrada em adultério. Depois nós poderíamos ver com calma, né? Eles vão alegar. Estão ausentes de dois de nossos mais antigos e melhores manuscritos, além de ausente de outros importantes testemunhos. O estilo de escrita é diferente, a transição entre a passagem anterior é de difícil entendimento. Por exemplo, Maria Madalena é apresentada no versículo 9 como se ainda não tivesse sido mencionada, mesmo tendo ela sido citada nos versículos anteriores. E aí, basicamente, o que eles acreditam assim, termina de forma assim, muito estranha. Termina dizendo que as mulheres nada dizem a ninguém do que elas viram, do que elas testemunharam, né? É, quando disse às mulheres para informar os discípulos que Jesus os precederá na Galiléia e lá os encontrará. E elas saem de lá, quando elas vão ver que o túmulo está vazio, elas ficam com medo de falar alguma coisa. É aqui que o evangelho acaba. Então, veja, não haveria problema algum, né, em falar que o evangelho elas não falaram nada porque estavam amedrontadas, né? O medo fez parte deles, né, inclusive dos homens, né? Então não haveria problema algum. Mas aí alguns alegam que tentaram maquiar, deixar o negócio um pouco mais bonito. Então, assim, de certa forma, eles colocam isso dizendo assim, olha, talvez tenha havido uma má-fé. Alguns até afirmam que houve má-fé na continuação do texto, né? Então, esse é o problema central aqui, né? É que toda e qualquer exceção, e assim, eu não vou negar o fato de que pode ter havido, sim, pessoas que adulteraram alguma outra parte da Bíblia e que isso sendo descoberto, isso tem que ser revisto, obviamente, né? É, se nós cremos na existência de livros apócrifos, então tentativas de acréscimos apócrifos em livros verdadeiros também não seriam algo estranho. Então, mas aí o que ele coloca assim, um fim muito estranho, chocante, etc. Mas aí, ao mesmo tempo, o próprio autor indica que realmente quem lesse e visse esse final ia pensar, olha,
assim que aconteceu? Eu queria saber o que aconteceu. Será que terminou assim? Elas ficaram amedrontadas e não falaram mais nada? Então, eu creio que pode ter sido uma tentativa de maquiar a história, deixar a história melhor, de algum copista, nesse caso, diferente da história da mulher pega em adultério, que não muda muito do estilo do que João teria colocado ali, mas também pode ter sido o que aconteceu e, inclusive, alguns alegam que pode ser que simplesmente tenha sumido um pedaço do Evangelho de João, né? Pode ter ocorrido ou não, se não ocorreu, termina desse jeito mesmo, e quem lesse ia provavelmente ficar chocado com o final e querer saber mais a respeito, e talvez tenha sido essa a intenção do autor, e depois outra pessoa resolveu acrescentar, e aí não era obviamente o problema do autor, ou simplesmente faltou uma parte ali, então essas são duas posições. Faltou uma parte, alguém acrescentou, ou realmente terminou aí e alguém resolveu acrescentar para ficar melhor a história. Isso não seria um problema do autor e nem da inspiração do autor a escrever, mas que alguém adulterou o livro e depois, isso tendo sido descoberto, não é difícil de ser corrigido, mas basicamente, se você pegar esse final, não traz nenhum problema, mesmo considerando que esteja certa a ideia do autor, não traz nenhum problema para o texto em si, não é? E aí, na conclusão, as passagens discutidas representam apenas 2 dentre milhares de lugares nos quais os manuscritos foram mudados por copistas. Veja, ele pega 2 exceções, 2 partes que ele sabe que não vai acontecer dessa forma em milhares de lugares na Bíblia, mas aí ele junta isso aos milhares de manuscritos existentes e às mudanças que são refletidas nos manuscritos. Então, se você tiver 5.000 manuscritos com um erro de uma letra, você tem 5 alterações, 5.000 alterações. Então, veja como ele trabalha de forma a incutir no leitor uma coisa que não faz parte da realidade do texto bíblico, né? Então, ele afirma, mas depois ele vai escrevendo um monte de coisa para que o leitor meio que esqueça o que ele colocou lá atrás e já leia o restante já com uma ideia deturpada sobre a Bíblia, né? Nos capítulos seguintes, veremos como os pesquisadores começaram a descobrir essas mudanças e como desenvolveram métodos para definir qual é a forma mais antiga do texto. Não sei hoje, mas durante muito tempo, a ideia de crítica textual era vista como um conjunto de achismos, né? Cada um tinha uma ideia. E, de repente, eu não sei como eles fizeram para unir tudo em talvez um consenso maior, mas muitas vezes a gente sabe que isso é só um trabalho de um grupo de estudiosos que eles se reúnem, vão lá e desenvolvem qualquer coisa para meio que harmonizar lá, muitas vezes sem muita fundamentação. A gente sabe disso na crença evolucionista, né? Então eles resolveram se reunir para meio que combinar as falas para que a biologia, a química, a física, etc., né, não ficasse muito fora nas falas uma da outra, né? E muitas vezes a gente vai ver e não tem base, né? Então eles especulam uma série de coisas e se valem do título acadêmico. Então hoje nós vivemos, infelizmente, nessa ditadura acadêmica, né? Em que se você tiver um título acadêmico, se você quiser destruir uma crença, uma ideia, basta você usar o seu poder acadêmico, né, nas instituições acadêmicas e aí escrever um monte de coisa sem fundamento, mas como você tem um título e o outro grupo também tem um título e todo mundo resolve falar a mesma versão, e aí simplesmente a coisa flui dessa forma. É um grande problema, né? Acaba colocando em descrédito o aspecto, entre aspas, científico, né, desses grupos. Quer dizer, o cristianismo é uma religião textualmente orientada, cujos textos fundamentais foram mudados e que só sobrevivem em cópias que diferem de uma para outra em certos momentos de um modo altamente significativo. Olha como ele joga com as palavras, né? Em certos momentos de modo altamente significativo, mas altamente significativo para quê? Para desqualificar o texto como um todo? Óbvio que não. Então veja, se ele verifica que o autor escreveu todo o livro de uma forma e alguém fez um acréscimo ao livro de outra forma, isso aí já não é problema do autor, não é? Então, pelo contrário, né? O fato de que, se isso for verdade, o fato de que, e nós vamos analisar posteriormente outros pontos, isso só mostra
que houve elementos, houve rastros ali que permitiram chegar ao texto sem esses acréscimos. Então, isso não prejudica em nada a inspiração original. Só mostra que ela ficou sujeita a mudanças, a acréscimos, no caso, porque as mudanças de palavras e letras geralmente são irrelevantes, e geralmente, a maioria delas, elas só prejudicam a pessoa que tem a ideia de que, por exemplo, quando Jesus fala da menor semente, ele não podia falar da menor semente porque não era a menor semente que existia no mundo inteiro, mesmo que para os leitores ali fosse a menor semente, e obviamente a história ficasse muito mais vívida para os leitores com aquele exemplo de semente. Então são pessoas que não consideram que questões secundárias não prejudicam em nada o texto bíblico, né? Então seria isso que eu queria acrescentar, e logo mais, aqui são para quem quiser as notas, né? Vou deixar aqui para quem quiser dar uma pausa aí e pesquisar. Então, basicamente é isso. Logo mais, nós vamos para capítulo 3. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, nos dê a tua sabedoria para falar conforme a tua vontade. Tem misericórdia de nós, nos perdoe e nos purifique. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.